Conforme nós já havíamos conversado com você, abriremos espaço aqui no Jornal da CBN para entender um pouco mais quais as vantagens que o Brasil pode ter nas discussões comerciais que estão em andamento, à medida que a comitiva brasileira, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, está nos Estados Unidos. Hoje haverá um encontro com o presidente americano Donald Trump e depois a comitiva retorna. Mas há vários outros encontros paralelos. Já falamos para você, por exemplo, da fala do ministro Paulo Guedes, mostrando ali oportunidades que se pode ter neste encontro. Para conversar conosco agora, convidamos Lígia Dutra, que é superintendente de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil e está em Washington acompanhando todas essas reuniões. Lígia Dutra, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco e desde já, bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer estar falando com vocês hoje pela manhã. Cássia Godoy e eu estamos aqui para conversar com a senhora e eu lhe pergunto o seguinte: existem algumas pendências. Uma delas, por exemplo, no segmento de carne, são barreiras à carne in natura que os Estados Unidos voltaram a impor há cerca de 2 anos, mais ou menos. Há a questão do etanol também sendo discutida. Diante destas pendências, qual é a expectativa que se tem dos encontros que estão ocorrendo agora nos Estados Unidos? Bom, a expectativa do encontro aqui nos Estados Unidos é principalmente finalizar uma aproximação política, né, entre os dois países agora. Então, a questão da carne bovina, ela vem sendo tratada e ela está bastante avançada, até a ministra de Agricultura tem feito várias declarações falando sobre isso, para que os Estados Unidos reabram o mercado de carne bovina in natura, né? Essa é uma demanda que o Brasil já abriu o seu mercado para a carne americana. Os Estados Unidos tinham aberto também, depois ele fechou, alegando questões sanitárias. Essas questões já foram resolvidas e agora falta essa nova abertura. Não se acredita que vai ser anunciado agora essa semana, porque os Estados Unidos precisam fazer uma missão, uma inspeção, né, no local, precisa fazer uma visita ao Brasil, mas essa visita, a expectativa do setor é que aconteça nos próximos meses, e essa vinda aqui certamente acelerou, né, para que os Estados Unidos vá, de fato, anunciar a inspeção no Brasil. Então, existe uma expectativa do setor muito político, né? Tanto que nessa missão agora não existe uma comitiva do setor privado. A CNA está acompanhando aqui paralelamente. A gente não consegue entrar em todas as reuniões do governo, né? Governo com governo é só entre eles. Então, essa missão ela tem sim esse caráter político de finalizar essa aproximação que é muito importante. Lígia Dutra, você mencionou essa questão da carne in natura e que para que algo seja mudado tem de haver essa vistoria aqui no Brasil. Agora, em relação ao etanol americano, né, isso não seria necessário, esse tipo de vistoria, o etanol americano que eles vendem aqui no Brasil. É possível ter uma mudança nessa tributação? É possível que algo seja anunciado durante a visita dessa comitiva aos Estados Unidos? Olha, a gente não tem a expectativa de que eles anunciem uma redução da tributação agora, porque ontem, até no evento que teve na US Chamber, o ministro Paulo Guedes falou que ele quer negociar com os Estados Unidos, mas que precisa ter algo em troca, né? Então, assim, ele até falou do açúcar. Ele falou, se vocês quiserem vender etanol pra gente, vocês precisam comprar açúcar. Então, se os Estados Unidos não finalizarem com uma redução também das barreiras que eles impõem para o açúcar brasileiro, não haveria essa boa vontade do Brasil de fazer uma abertura também unilateral para o etanol americano. Foi essa mensagem, pelo menos, que ele passou para o setor privado durante esse evento. Então, a gente entende que existe uma vontade de abertura, sim, mas que tem que ter alguma reciprocidade para também trazer benefícios, né, para o setor brasileiro. Lígia Dutra, a senhora se referiu aí que o encontro é muito mais político do que propriamente comercial, até porque não há essas relações com a própria iniciativa privada, as reuniões com a iniciativa privada. Aí eu lhe pergunto o seguinte, mas no tom político que nós temos nesse encontro, nas declarações feitas, seja pelo presidente Jair Bolsonaro, seja pelo ministro Paulo Guedes e a própria ministra Tereza Cristina, que segue em outras conversas também, a possibilidade, e temos visto aí uma tendência de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, este alinhamento pode gerar frutos positivos nessas negociações comerciais depois, ou não há nenhuma garantia disso? Com certeza, eu acho que esse alinhamento, garantia, né, não existe nada, né, para nada nas relações internacionais, mas eu acho que o alinhamento
ele certamente é positivo para os dois países. O Brasil e os Estados Unidos têm uma corrente de comércio muito grande, a gente vende um para o outro mais de 56 bilhões de dólares, né, no ano passado. O agro, ele é um país que exporta menos para os Estados Unidos, mas a gente tem sim, porque a gente é muito concorrente em vários setores, né? Mas a gente tem complementariedades e a gente tem potencial ainda de aumentar o nosso comércio dos Estados Unidos. Mas uma grande vantagem com esse alinhamento que a gente vê é na questão regulatória. O Brasil e os Estados Unidos, se eles conseguirem aumentar a convergência regulatória sobre vários temas de comércio, isso pode facilitar e baratear o comércio entre os dois. Então, na parte de certificações, conseguir fazer certificações mais rápido, procedimentos aduaneiros convergentes, e mesmo na parte toda de regulação de produtos, né, para a indústria principalmente, isso é muito importante, porque a gente exporta muito produto industrializado para os Estados Unidos. Então, assim, existe sim uma agenda muito grande, existe muito que a gente pode ganhar aumentando essa parceria com os Estados Unidos. Lígia Dutra, Estados Unidos e China estão prestes a estabelecer um acordo que pode afetar negativamente o agronegócio brasileiro, por exemplo, em relação ao milho e o algodão que nós produzimos aqui. Como que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vem encarando essa movimentação e o que poderia ser feito para tentar compensar alguma coisa negativa em relação ao agronegócio brasileiro a partir da assinatura desse acordo entre Estados Unidos e China? A gente está monitorando de perto a negociação desse acordo. A China é o nosso principal parceiro comercial. A gente exportou mais de 35 bilhões só em produtos do agro para a China e desses 35, 27 bilhões foram soja. Então aí a gente consegue entender o tamanho da China, né, para o Brasil e a importância econômica que eles têm para o agronegócio. Claro que a gente acompanha, mas no ano passado o que a gente viu foi um aumento muito grande das nossas exportações de soja para a China, porque os Estados Unidos tinham parado de ocupar esse espaço. Mesmo agora nos meses de janeiro e fevereiro, a gente dobrou as nossas exportações para a China com relação a janeiro e fevereiro do ano passado. Mas existe um outro mercado, porque o mercado é global. Então a gente redirecionou nossa soja para a China, mas a gente tirou de outros países que a gente exportava antes. A tendência esse ano é uma readequação, né? Se os Estados Unidos voltar a exportar também para a China, a gente vai readequar e vai voltar a exportar também para outros países. Uma grande vantagem do Brasil é que a gente é muito diversificado em termos de destinos de exportação. A gente exporta para muitos países, né? Então, assim, existe uma tendência da gente voltar a ocupar esses espaços que antes tinham sido ocupados também pelos Estados Unidos. O Brasil saiu de outros destinos, concentrou na China, os Estados Unidos ocupou os outros destinos. Esse é um mercado de commodities, então ele tem uma dinâmica própria. E o que a gente acredita é que a gente tem que ficar de olho, é claro, né? É um sinal, a gente não é bom um país ter todo um produto tão concentrado para a China, mais de 80% da soja que a gente exportou ano passado foi para um único destino, nunca é bom você ter todo o seu comércio com um único cliente. Mas a China é o nosso parceiro, a gente tem que diversificar, a palavra com a China é diversificar exportações, é botar novos produtos na nossa pauta exportadora, a gente acrescentar fruticultura, produtos lácteos, pescados, o Brasil tem como diversificar. E aí a gente não ser dependente exclusivamente da venda da soja, né? A gente continua com a soja, mas também botar novos produtos, porque a China é um mercado muito importante. Não por acaso, a própria ministra Tereza Cristina, assim como está indo para os Estados Unidos, já vai alinhavando uma comitiva para a China também, quando os produtores brasileiros podem ter essas conversas com o governo chinês. Com certeza, e assim, foi uma notícia que a gente recebeu com muita felicidade no setor. A gente precisa ir à China muitas vezes, isso é um fato, né? E eles são tão grandes parceiros que os próprios Estados Unidos estão aí procurando também negociar com eles. Não tem como você não negociar com a China. Ontem até acho que o ministro Paulo Guedes fez uma brincadeira, né, que ele falou que para os empresários americanos aqui que eles querem dançar com os Estados Unidos, o Brasil quer fazer parceria com os Estados Unidos, mas que atualmente a gente está dançando com a China, e que a China dança muito bem, né, foi a frase dele. Então, assim, a China vai continuar sendo importante, né, não tem como, mas a gente quer ampliar nossas parcerias com outros mercados, e um mercado como o americano é essencial também para a gente. Lígia Dutra, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Muito obrigado, Cássia. Muito obrigado, Milton. Bom dia para vocês. Bom dia.